Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de múltiplos de um número através de uma aplicação, através do cálculo do MMC. O MMC significa mínimo múltiplo comum. A questão 1, ela pede para você calcular os primeiros oito números múltiplos de 6, de 9 e de 12. E depois, para determinar o MMC de 6 e 9 na letra A, o MMC de 9 e 12 na letra B, na letra C, o MMC de 6 e 12 e na letra D, o MMC de 6, 9 e 12. É isso que nós vamos aprender hoje. Nós vamos relembrar também como se calcular os múltiplos de um número e, através dos múltiplos de um número, vamos aprender a como calcular o MMC, o mínimo múltiplo comum. Vamos lá então? Eu vou abrir uma outra tela. Vou fechar essa tela e abrir outra. Isso, nós vamos lá. O exemplo, vamos supor que eu queira calcular o MMC de 15 e 25, ou seja, o mínimo múltiplo comum desses dois números. Primeiro a gente vai escrever os múltiplos de 15, depois os múltiplos de 25. A gente pode escrevendo, à medida que a gente escreve um múltiplo de 15, a gente pode escrever o múltiplo de 25 correspondente. Vamos calcular primeiro o primeiro múltiplo de 15, que é 15 vezes 0, que é 0. Depois o primeiro múltiplo de 25, que é 25 vezes 0, que é 0. Depois o segundo múltiplo de 15, que é 15 vezes 1, 15. Depois o segundo múltiplo de 25, 25 vezes 1, 25. E assim a gente vai fazendo. Próximo múltiplo de 15, 30. Próximo múltiplo de 25, 50. O próximo múltiplo de 15, 45. O próximo múltiplo de 25, 75. Já você vai entender porque eu deixei de vermelho alguns números. O próximo múltiplo de 15, 60. O próximo de 25, 100. Depois o próximo 75. O próximo, olha só uma coisa interessante. Você pode observar que esses números em vermelho são múltiplos em comum. O 0 é um múltiplo em comum e o 75 é um múltiplo comum. Além do zero, o menor múltiplo em comum é o 75. Então nós podemos dizer que o mínimo múltiplo comum de 15 e 25, diferente de 0, é 75. É isso que significa o MMC de um número. Ele é o menor múltiplo comum, ou seja, o mínimo múltiplo comum. Vamos fazer mais um exemplo. Vamos supor que eu queira calcular o MMC de 20, 35 e 70. Aí nós vamos escrever os múltiplos de 20, escrever os múltiplos de 35 e escrever os múltiplos de 70. Vamos começar multiplicando 20 por 0, 35 por 0 e 70 por 0, que é 0. Depois vamos multiplicar todos por 1. 20 vezes 1, 20. 35 vezes 1, 35. 70 vezes 1, 70. Depois por 2. 20 vezes 2, 40. 35 vezes 2, 70. 70 vezes 2, 140. Depois por 3. 20 vezes 3, 60. 35 vezes 3, 105.
70 vezes 3, 210. Agora vamos multiplicar por 4. 20 vezes 4, 80. 35 vezes 4, 140. Depois 70 vezes 4, 280. Agora vamos multiplicar por 5. 20 vezes 5, 100. 35 vezes 5, 175. 70 vezes 5, 350. Agora vamos multiplicar por 6. 20 vezes 6, 120. 35 vezes 6, 210. 70 vezes 6, 420. Agora vamos multiplicar por 7. 20 vezes 7, 140. Você pode notar que agora que eu multipliquei por 7, eu encontrei um múltiplo em comum, que é o 140. Além do zero, o próximo múltiplo em comum é o 140. Então, com isso, eu já consigo concluir que o MMC de 20, 35 e 70 é igual a 140. Ele é o menor múltiplo comum diferente de zero. Então, MMC de 20, 35 e 70 é 140. O menor múltiplo comum de 20, 35 e 70, diferente de zero, é o número 140, certinho? É assim que se calcula o MMC de um número através dos múltiplos. Agora vamos voltar lá para as outras questões. Eu vou fechar a minha tela e abrir a tela das questões. Na 1 você vai aplicar o que eu acabei de falar. Na 2 também a mesma coisa. Na 3 aqui a gente tem uma questão que diz o seguinte: um vendedor colocou 348 pêssegos em caixas de 12 pêssegos cada uma. Quantas caixas foram usadas? Essa aqui já é uma questão de divisão. Em cada caixa cabe 12 pêssegos. Aí você dividindo o total de pêssegos pela quantidade de pêssegos que cabem em cada caixa, você vai descobrir quantas caixas serão necessárias, certinho? Questão 4. Um feirante vendeu 2 dúzias de caixas de abacates. Lembrando que cada dúzia corresponde a 12. Então, se são 2 dúzias, então vai ser 12 vezes 2, então 24. 2 dúzias de caixas de abacates, então serão 24 caixas de abacates. Em cada caixa havia meia dúzia de abacates. Quantos abacates ele vendeu? Se uma dúzia corresponde a 12, então meia dúzia corresponde a metade. Metade de 12 é 6. Então foram vendidos 24 caixas e cada caixa com 6. Com uma multiplicação você resolve essa questão. E a questão 5 e última, eu quero que você coloque a figura, você escolha a figura que melhor se encaixa neste ponto de interrogação. Você pode observar que a parte que falta tem 3 linhas na horizontal, 3 linhas deitadas. E na vertical ela tem 2 linhas, ou seja, 2 linhas em pé. E também tem uma linha na diagonal, ou seja, uma linha cortada, uma linha oblíqua, certinho? Aí você vai analisar aí qual dessas alternativas tem essas características. 3 linhas deitadas, 2 linhas em pé, uma linha na diagonal, certinho? É só isso. Por hoje é só. Muito obrigado por sua atenção. Eu vou indo e até mais.